aplicação, ela é muito difícil realmente, porque assim, imaginando que você é um brasileiro, mas tem o sonho, a ideia de estudar nas melhores faculdades do mundo. Ou é de fato tão difícil assim, você tem que ter 10 em tudo, você tem que ser realmente um gênio ou não? Então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Com 19 anos, você passou na FGV para cursar Direito em São Paulo. Aí com 26 anos, depois de ter terminado a faculdade, você passou em 2 mestrados na Universidade de Amsterdã para cursar Ciência Política e Filosofia. Aí você fez os 2 mestrados ao mesmo tempo e quando você terminou, você virou professora na Faculdade de Amsterdã e se tornou a professora mais nova da história da universidade, onde você deu inclusive aula para princesa. E agora, com 29 anos, você prestou seus doutorados e aí você passou em Oxford, King's College of London, London School of Economics, Cambridge, UCL, European Institute e deve ter mais e passou em tudo. Tudo você passou com bolsa. Qual que é o segredo para fazer isso? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro e nesse canal a gente fala sobre como ter mais qualidade de vida e realizar os nossos sonhos nesse processo. E no vídeo de hoje a gente vai conversar com a Thali e ele vai ser dividido em 4 partes. A gente vai falar sobre aplicações e estudos, a rotina dela, o mindset e uma dica de ouro que a gente vai deixar para o final para ajudar vocês com os estudos. Quanto que custa, na realidade, fazer um doutorado nessas faculdades? Então, o custo, ele depende um pouco se você é cidadão britânico ou não, se você quer estudar na Inglaterra, né? Então, se você não for britânico, não tiver residência na Inglaterra, não tiver cidadania inglesa, o custo vai entre, acho que 22.000 pounds, então 22 mil libras, até umas 28 mil libras por ano. Essas são as tuition fees. E aí, que dá mais ou menos umas 2.000 por mês. Isso, e aí você considera que algumas universidades, como Oxford e Cambridge, são 3 anos de doutorado, outras universidades são 4, como a London School ou King's College. Considerando que a bolsa paga a sua tuition fee, te dá um salário a mais, o quanto que ainda precisaria para você conseguir viver em Londres, mais ou menos? Acho que isso é importante, porque assim, vamos supor, as melhores bolsas hoje que eu encontrei, elas cobrem as tuition fees e elas te dão um salário, só que esse salário é um salário mínimo, assim, para você viver e, bom, dado o estado atual das coisas, numa cidade como Londres também é bem desafiador viver só com a bolsa de estudos. Hoje, por exemplo, eles te pagam um salário de quase 20 mil libras por ano, que dá mais ou menos 1.600 libras por mês. E um custo médio de vida lá tá quanto? E o custo médio de vida lá é estimado a 1.800 em Londres, né? Ok. Tendo uma vida bem modesta. Agora, custos como, por exemplo, o visto, a sua passagem aérea para ir para lá, custos que você tenha durante o doutorado, por exemplo, você queira fazer uma conferência, você precisa viajar para algum lugar, pagar um congresso, esses e isso custos... acontece bastante. Acontece, para quem faz doutorado acontece bastante. Simplesmente o fato de que você tá, né, na Inglaterra e quer ir pro Brasil no Natal, não sei. Isso tudo é muito caro, então esse é um custo que eu diria que a bolsa não cobre, porque ficaria muito apertado para viver em Londres considerando esses custos. O que é mais caro, né, que não é coberto, eu acho que é o visto. Eu acho que isso é uma coisa que eu não sabia, eu fiquei muito assustada com a informação quando veio, que o visto ia ser de aproximadamente 2.300 libras. 12 mil? Não, 2 mil. 2.300, porque... 2 mil. Já tá cardíaco aqui também. 2.300 libras. E assim, é muito dinheiro, né? São tipo uns 15 mil reais. Então, só o visto. Só o visto. E isso não é coberto pela bolsa. Então, isso é um custo que você tem que considerar. Se a gente fosse falar do processo de aplicação agora, qual parte que você acha que é a parte mais difícil do processo de aplicação? Eu acho que a parte mais difícil é o seu projeto de pesquisa. Você tem que apresentar um resumo de uma pesquisa que você queira fazer lá. E eu acho que esse é o documento mais, assim, valorizado, né? Eu acho, claro, depende muito da área, eu não sei se em todas as áreas é assim, mas do que eu sei, eles pedem, né, currículo, carta de motivação, eles vão olhar o seu histórico escolar, mas o que mais vai ser o seu diferencial entre os outros candidatos, que vão ter também excelentes notas, um bom currículo, etc., vai ser o seu projeto, o que você quer pesquisar. Então, acho que esse é o que eu mais trabalhei, o que foi mais difícil. E por que você acha que o seu projeto conseguiu ter esse diferencial?
Então, acho que isso é um pouco de sorte, eu acho que é um pouco de momento também, de entender qual que é o momento que tá a sua disciplina. Eu acho que eu tinha um projeto muito inovador na minha disciplina, que juntava interesses de pessoas de diferentes áreas, assim. É muito difícil você encontrar um professor que pesquise exatamente o que você quer pesquisar e que concorde, né, com o jeito que você tá olhando pro problema. Mas eu acho que no meu caso, tinha muitos professores pesquisando coisas parecidas, mas não exatamente a mesma coisa, que olharam e falaram, nossa, que legal, isso pode me ajudar também na minha pesquisa, tem alguma relação e tal. Então eu acho que é muito difícil dizer assim de forma genérica, mas buscar um projeto original, inovador na sua disciplina é importante. E para isso, claro, você tem que conhecer muito bem o que está acontecendo assim nos debates da sua disciplina e propor alguma coisa nova, né? Propor alguma coisa original, ter uma ideia, uma perspectiva original ali no tema. Sobre o que vai ser a sua tese? Então, atualmente o projeto que eu apresentei para essas universidades, ele busca entender como o direito pode melhorar o jeito que ele acessa os fatos, olhando um pouco para como os casos são julgados, principalmente casos difíceis envolvendo, por exemplo, violência sexual, como que a gente chega na verdade dos fatos. E por isso tem também esse gostinho de filosofia. Por isso que tá no departamento de filosofia. Eu acabei apresentando tanto para departamento de filosofia como para departamento de direito. O mesmo projeto, claro, pequenas alterações, mas a mesma ideia. A aplicação, ela é muito difícil, realmente, porque assim, imaginando que você é um brasileiro, tá morando no Brasil, ou às vezes até tá morando fora, mas tem o sonho, a ideia de estudar nas melhores faculdades do mundo. E aí você enxerga isso como um monstro, né? Tipo, é de fato tão difícil assim, você tem que ter 10 em tudo, você tem que ser realmente um gênio ou não? Eu acho que é difícil, mas não é um monstro, assim. Quando eu resolvi que eu queria fazer doutorado, eu fui conversar com professores meio que perguntando assim, você acha pra onde que eu aplico, né? Onde que eu conseguiria uma vaga e tal. Quando me falaram aplica pra essas universidades, eu falei, até parece, né? Eu achei que não era pra mim. Porque assim, as minhas notas, elas são altas, mas elas não são assim, não sei, eu não tenho só 10. Assim, tipo, tem notas que não são perfeitas no meu currículo e acho que isso tudo bem. Acho que ninguém vai ser perfeito. Vai ter um ano que você teve alguma dificuldade. Inclusive, na aplicação você tem espaço pra explicar isso. Por exemplo, você foi super mal numa matéria. Isso abaixou sua média, porque você teve um professor chato, porque você teve um problema de saúde, porque você não estava mentalmente, né, saudável naquele período. Então você tem espaço pra motivar notas que não são perfeitas. É claro que alguns lugares como Oxford e Cambridge, por exemplo, até a London School também, eles têm uma nota de corte, então você precisa ter uma média acima de um critério deles, né? Acima de 9, acima de meio, depende um pouco do lugar. Então isso sim é uma nota de corte, mas se assim faltar um décimo para você chegar naquela nota de corte, eu encorajo você a aplicar e motivar isso, assim, tipo, o que aconteceu naquele ano. Agora, em geral, o processo todo ele é cansativo. Não é um monstro, ele não é só para gênios, ele é um processo que requer muita dedicação, porque é muito longo, é muita preparação, são muitas etapas, muitas fases, dura quase um ano, então assim, é cansativo, você tem que querer muito. E agora, no seu processo, você já tá pronta para ir? Já tá tudo certo? Ou tá faltando alguma coisa? Não, ainda tá faltando. É muito louco, né? Tipo, quase, né, uns quase 7, 8 meses que eu tô nesse processo e ainda não tenho conclusão de algumas bolsas de estudo. Eu já ganhei bolsas de estudo para alguns lugares, elas são boas, para outros lugares elas são parciais, não tão boas, então assim, eu tô esperando a conclusão de alguns processos seletivos de bolsa de estudos ainda para poder tomar minha decisão de onde eu vou. Entendi. O dinheiro que vai faltar para você conseguir se manter lá, como que você pretende fazer? Então, esse dinheiro que tá faltando, na verdade, para me manter lá, é um dinheiro que nenhuma bolsa de estudo que eu apliquei, ela vai cobrir. O custo do visto, como eu comentei, o custo da passagem aérea, o custo simplesmente de pagar os impostos do primeiro ano chegando lá, sem, né, ter uma fonte extra de renda. Esses são custos que, por conta disso, eu resolvi fazer uma vaquinha para arrecadar esses custos restantes, assim, que faltaria. Funciona assim, tá na plataforma da Kikante e é só você entrar lá. Tem um pouco mais sobre a minha história, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre o que eu pesquiso, o que eu já fiz na minha vida. E ali tem algumas recompensas. Você pode ou doar um valor qualquer, ou escolher uma das recompensas que você consegue ter a partir de um valor doado. E ali tem recompensas minhas, por exemplo, eu dou um feedback para currículo, carta de motivação, aplicações de doutorado, dou consultoria também para quem quiser prestar doutorado fora ou mestrado fora.
E aí também tem outras coisas, tem almoço, tem hospedagem em Campos do Jordão, tem consultoria de marketing, assim, de alguns amigos meus e pessoas parceiras que estão aí ajudando. Muito legal. A chegar nesse valor. Sensacional, pessoal. Se vocês têm interesse, então é só entrar lá. E eu acho sensacional o serviço que a Thali tá oferecendo. Então, se você tá aplicando para alguma coisa, se você tem interesse em aplicar, entre em contato com ela. Eu vou deixar também aqui na descrição o e-mail dela, se vocês quiserem mandar um e-mail. Agora, com relação a termos de rotina, como que você se organizou para terminar a faculdade no Brasil e aí você já veio direto para cá? Como que foi esse processo de mudança? Tá, eu fiz direito no Brasil, né, e eu me formei e tal, e por 2 anos depois de formada eu trabalhei, e eu queria guardar um dinheiro e tal, e também me preparar porque, assim, eu não tinha o nível de inglês esperado para passar em programas de mestrado fora. Então eu precisei desse tempo para melhorar o meu inglês e guardar um dinheiro. Então, aí eu apliquei pro mestrado na Holanda, em outros lugares também, mas o que aconteceu é que a Holanda oferecia as melhores possibilidades financeiras, porque eu consegui uma bolsa do governo holandês, que cobria parte dos meus custos. E aí, chegando na Holanda, foi no meio da pandemia, né? Então, num primeiro momento, eu tive que usar minha reserva de dinheiro que eu tinha guardado. E assim que as coisas voltaram a reabrir, assim, da pandemia, eu trabalhava part-time, como muitos estudantes na Holanda fazem. Trabalhei em restaurante, trabalhei em loja, trabalhei em sorveteria, fiz de tudo, assim, pra ganhar um dinheirinho no fim de semana, no final da tarde, tipo. E dá pra conciliar com os estudos, assim. O mestrado... Eu acho que uma coisa que é interessante para entender a diferença no Brasil e fora é que, bom, pelo menos na Holanda, e eu sei também que em outros programas europeus, você tem pouca aula. Então, às vezes, você abre lá para ver e fala, nossa, tem só 2 cursos, vou poder viajar. Tá tranquilo. Curtir a vida. E o negócio é que eles têm pouca aula, mas muita, muita carga de leitura e coisa que você tem que escrever em casa. Eu senti muito isso quando eu fiz dupla titulação na França também. Também. Bem diferente do Brasil, nesse aspecto. Razão. E como que você conseguiu conciliar, fazer 2 mestrados ao mesmo tempo e trabalhar? Tipo, a rotina mesmo, eu queria saber agora. Tipo, sei lá, que horas você acordava, como você planejava o seu dia e o que você fazia? Então, eu trabalhei 2 vezes por semana, que era quinta e sábado. Eu acordava todo dia bem cedo, tipo 7 horas da manhã, 8 horas da manhã eu começava a estudar. E isso era o que eu fazia todo dia, menos quinta-feira, né, durante a semana. Estudava das 8 às 6h30, 7. Da tarde. Todos os dias, Aí quinta-feira eu trabalhava o dia inteiro num restaurante ou em loja, em lugares que eu trabalhei. E geralmente era o dia inteiro, então eu pegava pra fazer tipo das 10 às 6 da tarde ou das 11 às 8 da noite. E aí sábado eu também trabalhava no restaurante e na loja, tipo das 11 às 8. E aí domingo você tirava pra descansar? Domingo eu descansava. Deus, né? Domingo eu descansava, assim. Ok. E você conseguia encaixar esporte em algum momento da sua rotina? Não. Isso é uma coisa até que eu preciso melhorar, Pedro, socorro. Ok, Muito tudo difícil. bem. Não, mas o bom é lá Mas, que assim, você uma andava coisa de bicicleta, né? Exato. Você deu essa vantagem, né? Andava meia hora pra ir, meia hora pra voltar de casa, né? Ok. Pra faculdade dava meia hora, então bike ajuda, toda né? hora ajuda a se mexer um pouco, sim. E depois que você terminou os mestrados, para aplicar para os doutorados, falam que é um processo bem dificultoso, assim, você não perder as datas, todos os documentos, tudo isso. Como que nessa fase você conseguiu se organizar para não perder nada e aplicar para tudo que você tinha que aplicar? Então, a primeira coisa é se planejar com antecedência, né? Os processos de aplicação costumam abrir em setembro, pelo menos na Europa, assim. Acho que nos Estados Unidos é até um pouco mais cedo, em agosto. Agora, em junho, julho, eu já tinha isso em mente, assim, tipo, eu vou aplicar principalmente para Inglaterra e tal, então, quando que abrem os processos, quais bolsas que eu quero aplicar. Então, eu já tinha mais ou menos mapeado, assim, os lugares que eu queria ver e estudar, para ver se eu queria, tipo, realmente estudar lá, e quais eram as datas que abriam os processos seletivos. Isso em junho e julho. Em setembro, quando abriram os processos seletivos, aí eles, né, aparecem os critérios, eles dão todas as informações e tal. E aí que eu comecei a olhar mesmo dentro de cada site, de cada faculdade, todas as possibilidades de bolsa que tinham. Tipo, assim, pesquisei milhões de bolsa, porque, né, não adiantava nada pra mim conseguir a vaga e não ter a bolsa. Sim, eu anotava a faculdade, a data, que era o deadline da aplicação, tipo, até quando eu podia aplicar, tudo que ela pedia.
né? Tipo, todos os requisitos e as possíveis bolsas. Tem 3 bolsas que funcionam pra mim, que eu sou elegível, né? Porque aí vai ter bolsa que aceita brasileiro, tem bolsa que não aceita, tem bolsa que você precisa ter cidadania europeia, tem bolsa que não. Tem 1000 critérios, então assim, você tem que listar, falar, bom, essas 4 funcionam pra mim, esses são os deadlines. E como que você achava as bolsas? O próprio site da faculdade, ele ajuda com isso ou você ia pesquisando? O site ajuda, assim, essas instituições importantes, elas têm uns sites muito bons. Geralmente tem bolsas listadas ali, tem até bolsas que você é considerado automaticamente. Tipo Oxford e Cambridge, por exemplo, você aplica para o doutorado e automaticamente eles já vão te considerar para um monte de bolsas. Mas o problema é que tem várias outras bolsas que não estão listadas ali. Então, assim, é fuçar mesmo, tipo no Google, falar, colocar lá bolsas para estudar nessa faculdade, bolsa na minha área, bolsa porque eu sou mulher, bolsa porque eu sou brasileira, sabe? Todos os critérios mais relevantes que você achar, e aí vai colocando lá e vai... Eu achei outras bolsas que não estavam no site da faculdade fazendo isso, então é importante. E aí, além de listar tudo e acompanhar as datas e os critérios, o que mais você fazia? Então, aí entra a parte, assim, que eu não sabia e que é uma informação, talvez, assim, que ninguém te fala, que assim, você não sabe lendo o site, que é assim, entre em contato com os professores que você quer estudar, por e-mail. Então, em outubro, ou até um pouco antes, no final de setembro, começo de outubro, eu tinha preparado, tipo, uns 2, 3 parágrafos de projeto de pesquisa, bem resumidamente, assim, só uma ideia, e um e-mail, assim, de um parágrafo, me apresentando e falando qual que era a minha ideia em uma linha, e pedindo para a pessoa dar uma olhada no meu projeto, caso ela se interessasse, se ela estava aberta a supervisionar, né, a pegar alguém como orientando. E aí, esses professores dessas instituições demoram para responder, eles são muito assim, né, tem muitas coisas acontecendo na vida deles. Então, eles demoram, tipo, 2, 3 semanas para te responder, e é normal, não pira. Okay. Mas foi muito importante, porque aí eu recebi e-mails de gente falando, não, eu não tô aceitando ninguém para estudar esse ano. Então, assim, o que adiantar eu aplicar, né? Porque você já sabia qual era o professor que você queria ter como orientador. Sim, a maioria assim, eu não sei em outras áreas, em todas as áreas, mas quando você vai fazer um doutorado, é mais fácil você conseguir a vaga se você está alinhado com a pesquisa de alguém dentro do departamento. Você já está em contato com esse professor, eu tenho por que querer estudar com essa professora, então aí fica mais fácil, né? Agora, com relação ao mindset, é muito difícil você lidar com a frustração de, às vezes, não passar, ou com a ansiedade também de não saber o que as pessoas vão responder. Então, você fica nessa expectativa. Como que você lidou com esse estresse e essa ansiedade ao longo de toda a sua vida, né? Eu acho que faz parte. Eu acho que, assim, quando eu apliquei para o mestrado, por exemplo, um lugar que eu queria muito ter passado e que não me aceitou foi a Sciences Po, em Paris. E eu fiquei muito triste, tipo assim, eu tinha mandado a mesma aplicação pra, sei lá, pra McGill, pra Nicu, pra outras universidades que são super boas também. E, não sei, a Sciences Po não me quis, eles só me mandaram não, assim, rejeitado. Na lata. Já chega um e-mail, né, falando você não passou. Então, foi muito, muito ruim. Eu me senti, tipo, não inteligente o bastante. E eu fiquei muito abalada. Mas aí também, tipo, eu acho que é muito de feeling. Porque, por exemplo, esse ano eu fui numa conferência lá na Sciences Po. E aí eu percebi o ambiente da universidade e as coisas que os professores pesquisavam e tudo mais. E não é tão alinhado com o tipo de pesquisa que eu gosto. E lá atrás, né, quando eu apliquei pro mestrado, eu não tinha essa percepção, eu não tinha esse conhecimento. Eu só achava legal, né, tipo, estudar em Paris, numa universidade tão boa como a Sciences Po. Então, assim, às vezes você não é negado porque você é ruim, é só porque, tipo, você não tem o mesmo feeling, o mesmo tipo de pesquisa que a faculdade, eles não acharam a sua ideia tão legal e outros lugares vão achar. Nossa, isso é uma dica, meu Deus, de ouro. Porque, eu imagino o quão difícil é para todas essas pessoas lidarem com essa frustração, né? Muito legal isso. Qual que é o fator que mais te impulsiona a ser tão dedicada e ser tão organizada na sua vida nesse sentido? Eu acho que é porque eu tenho um propósito, assim, eu acho que eu quero poder usar o meu conhecimento para ajudar as pessoas, para ter algum impacto nas pessoas. E aí vai de dois lados. Tem a docência, né, que eu acho que você ser um bom professor, você poder, né, trazer assuntos legais, fazer debates interessantes e tudo mais, eu acho que isso
uma grande motivação que eu tenho. E tem a parte mais, o que vai para além da academia, da sala de aula, né? Que eu acho que a universidade, o conhecimento acadêmico, ele impulsiona outras áreas da vida social. Impulsiona novas ideias de como, por exemplo, a gente vai melhorar nossas leis, como que a gente vai se organizar melhor politicamente, o que dá para imaginar que vai acontecer se a gente continuar nesse tipo de sociedade que a gente está hoje. Então, todos esses conhecimentos eu acho que eles agregam muito. E eu quero ser uma pessoa que está colaborando com isso. Assim. Quantos por cento você acha que do que você conseguiu atingir hoje é fruto da sua dedicação e do seu empenho? Eu acho que, tipo, uns 80%. E os outros 20% eu acho que é uma mistura de sorte, tipo, de estar no lugar certo na hora certa, e ajuda de pessoas sensacionais que eu encontrei na minha vida. Porque assim, eu acho que isso também é importante dizer, tipo, um processo de aplicação, até para mestrado, ele não é um processo que você faz sozinho. Não tem como você fazer sozinho, porque primeiro você precisa de alguém para te recomendar. Você vai precisar pedir uma carta de recomendação de um professor, de um, não sei, diretor, do seu chefe do trabalho, não sei. Então, você vai precisar de pelo menos uma pessoa, às vezes pedem duas, às vezes pedem três, para te recomendarem. Então aí já tá um pouco essa coisa da ideia conjunta. E pro doutorado, isso é ainda mais forte, porque, por exemplo, pro meu projeto de pesquisa, eu tive feedback de todos os meus colegas de trabalho, dos meus professores do mestrado, pessoas que estavam ali falando, não, a gente vai ajudar você a fazer isso ficar o mais perfeito possível, assim. Porque é isso que é exigido, né? Tipo, é muito competitivo e você precisa de pessoas que olhem aquilo e contribuam com ideias, assim. É muito importante criar essa rede ao longo do tempo, né? Tipo, de apoio, Sim. né? E ao longo dessa trajetória você lidou muitas vezes com feedbacks negativos / construtivos, talvez. Como que isso te afetou nesse processo? Isso também era uma coisa que eu não imaginava, assim. Justamente por ser um processo conjunto, eu tive feedbacks, assim, muito duros mesmo. Assim, você quer isso nesse lugar, então... Não vai rolar. Tá longe. Então, assim... Pode começar de novo. Exato. Eu acho que, assim, as pessoas que querem te ajudar nem sempre vão estar com um sorriso no rosto e super animadas e tal, né? Tipo, às vezes elas precisam ser duras mesmo com você. E algumas pessoas me avisaram, falando, olha... eu vou ser muito duro, tá? Tipo... Já falaram antes? Já falaram antes. Então eu já tava meio preparada, mas outras não. Então foi uma coisa um pouco... foi bem difícil, assim, lidar. Eu não tava esperando isso. E você ficar trabalhando naquele mesmo documento, né? Reescrevendo, reajustando, milhões de vezes, até ficar, né? Tipo, o mais perfeito possível. Então é muito cansativo, assim. De, tipo, nossa, de novo, vou ter que escrever de novo, vou ter que arrumar de novo. Eu tenho que ter essa resiliência de não, tipo, não largar desistir. a mão, E o que você pode dar de dica para as pessoas que às vezes estão passando por um momento assim de insegurança, de não ter certeza se elas são boas o suficiente? O que você pode falar que talvez você fazia para se reafirmar que elas podem fazer também? Eu acho que eu buscava conversar com amigos, com pessoas que estão, assim, no mesmo nível que eu, né? Assim, não com quem, né, tá 10 degraus acima, pra ter uma referência mais humana, pra ter uma referência mais assim, o que você acha do meu trabalho? E aí as pessoas vão trazer comentários bons, e isso eu acho que é uma coisa que me ajudou, assim, de ouvir dos meus colegas, até, sabe, tipo assim, que eu admirava muito, que ia super bem, que eu falava, putz, nossa, essa pessoa é super inteligente, tipo, o que você acha? E aí eu fiquei mais calma de receber feedbacks bons, falando, nossa, não, tá bom, tá melhorando muito, tá no caminho certo, olha aqui, não sei o quê. É um feedback necessário. Ok. E você teve já surtos, sim? Tipo, surtos que você falou, não aguento mais, não quero mais isso daqui, tipo, surtou? Ou nunca aconteceu isso? Não, de chegar no nível de falar, não quero mais, não. Nunca. Eu tive o surto de falar, não vai dar, eu não vou conseguir. Tipo assim, não vou dar conta. Porque eu tava com muito trabalho na época, tipo, que eu fui aplicar, eu tava fazendo o processo de aplicação, eu tava já dando aula e eu tava ainda terminando a minha tese de filosofia. Então eu tava, assim, numa rotina insana. E eu achei que não fosse dar. E eu lembro exatamente, eu entrei no escritório de um dos professores que tava me ajudando com as aplicações e eu falei pra ele, eu acho que eu não vou aplicar esse ano, eu não vou conseguir. E aí ele olhou pra mim e falou, mas tá tudo pronto. Você tá tudo quase pronto, é só fazer um trabalhinho aí rapidinho, claro que você vai conseguir. E assim, eu falei, gente, não é possível.
Mas eu acho que é porque ele viu o potencial do que já estava pronto realmente, né? Tipo Precisava assim, só você já tem uma estruturar. ideia, você já tem a parte mais difícil, assim, você só precisa ficar calma, respirar e terminar isso, porque a parte mais difícil você já fez. E qual que é a sua dica de ouro pra quem quer aprender alguma coisa? Eu acho que pra assimilar conteúdo, que funciona pra mim, eu acho que isso é muito individual também, né? O jeito que cada um aprende, mas o que funciona muito pra mim é repetir em voz alta. Ok. Assimilar conteúdo, porque se você sabe explicar o que você leu, é porque você realmente entendeu, né? Muito obrigado. Obrigada a você, Fê. Um abraço. Muito obrigado, viu? Sobrevivemos. Obrigada, Fê.